Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Pastora Suelen por aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre crise, uma palavra tão pequena, mas que tem sido usada com tanta frequência nos nossos dias, não é verdade? É crise na política, é crise econômica, é crise no casamento, é crise de identidade, tem até a crise dos 40. E de modo geral, todos nós já passamos por alguma crise. E se não passamos, nós ainda iremos passar. Porque crises fazem parte de um processo chamado vida de todo ser humano. Mas a pergunta é, o que é crise? Se nós formos olhar etimologicamente o significado da palavra crise, nós vamos ver que crise significa juízo ou tomada de decisão sobre algum processo, uma ação a ser tomada a respeito de algum processo passado na vida. Isso é o significado da palavra crise. E eu quero ir mais além nessa nossa conversa sobre este tema, que crise não necessariamente representa algo ruim, mas crise pode representar na minha e na sua vida uma oportunidade para a tomada de decisão. E pensando ou indo mais além a respeito deste assunto, nós vamos ver que na cultura chinesa a palavra crise ela corresponde a duas conotações. Primeiro, perigo. Segundo, oportunidade. Ou seja, a crise ela pode corresponder a ameaças e risco ou também oportunidades para o crescimento. Então a crise vai revelar quem nós somos e onde o nosso coração está firmado. De repente, se está firmado no medo, nas incertezas, ou se está firmado no nosso próprio conhecimento, ou se durante a crise o nosso coração está firmado em Deus e em confiar na sua palavra. Então, pensando sobre isso, obviamente que vem essa pergunta, de onde vêm as crises? A crise ela pode ser individual ou ela pode ser circunstancial, ou seja, a crise ela pode ser provocada ou criada por nós mesmos, ou a crise pode ser criada ou provocada por outras pessoas ao nosso redor. Mas algo que me fez pensar e meditando na palavra de Deus é quando as crises que nós passamos na vida são projetadas e criadas por Deus. Uau! E nós vamos ver isso na palavra do Senhor num texto que eu gosto muito, mas eu não vou ler o capítulo todo, nós vamos ficar somente em alguns versículos, que está baseado no livro de Atos, no seu capítulo de número 27. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 26. E aqui nesse texto nós aprendemos coisas tremendas acerca da nossa vida quando nós estamos passando por crises. Então, como nós devemos nos comportar em meio às crises e como nós devemos ou vamos superar ou sobreviver em momentos de crises que nós passamos durante o processo que se chama vida. Aqui no livro de Atos é um texto muito maravilhoso, mas nós vamos ler apenas esses versículos, do versículo 21 ao 26, o texto vai nos dizer assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deveriam ter aceitado o meu conselho de não terem ido para Creta, pois assim teria evitado todo esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, e disse-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo pelo qual me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E é interessante porque nós vemos aqui dentro desse texto
que não somente Paulo, mas todos aqueles que estavam fazendo parte desta viagem, e vamos colocar esta viagem como uma crise que aconteceu durante o processo, durante o caminho da onde Paulo estava indo. Então eles enfrentaram ali fortes ventos, eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram uma navegação perigosa, eles enfrentaram prejuízos, eles enfrentaram um tufão de ventos, eles enfrentaram tormenta, uma tempestade de 14 dias e muita fome. Nós sabemos que Paulo ele foi preso por pregar o evangelho, e após ele ser preso em Jerusalém, ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando ali o julgamento, aguardando ali para ser julgado em Roma. Então, perto de ser julgado, ele foi transferido para o navio de Cesareia para a Itália, para Roma. E durante essa viagem, houve-se ali um naufrágio ou uma grande crise. Agora vamos entender aqui. Essa viagem aqui representa uma grande crise, onde eles perderam toda a carga, onde o navio foi destruído, onde eles passaram fome. Mas em todo momento nós vemos aqui no texto, e você pode meditar em todo o capítulo, conforme você for ouvindo as minhas palavras, isso despertar um desejo no seu coração de entender o contexto. Nós vemos que em todo esse processo, Paulo ele se manteve calmo. E não somente ele teve calma para si só, ele ajudou os seus companheiros a manterem a calma, a superarem e a suportarem este momento de crise. Então as crises elas podem nos paralisar, as crises podem nos fazer desistir, as crises podem nos levar ao desespero, as crises podem nos levar a ter medo, mas são nos momentos de crise que nós devemos manter a nossa calma, para assim nós escutarmos a voz de Deus falando em nosso coração. Então, é nos momentos de crises que Deus ele quer nos levar para um outro nível. Nos momentos de crises, Deus nos dá a oportunidade de nós crescermos e passarmos de fase. A crise pode ser, portanto, uma oportunidade para o seu crescimento. Por isso, mantenha calma. Nós aprendemos aqui com Paulo que a calma é um ponto precioso quando estamos passando por adversidade. Nós devemos manter a calma para que assim nós possamos ouvir a voz de Deus em nosso coração e procurarmos ali ter uma alternativa para enfrentarmos as crises e não procurarmos os responsáveis pelas crises que nós passamos durante a nossa vida. Nós aprendemos também aqui com Paulo a abandonar o medo e a nos revestirmos de fé, porque o medo vai aumentar a sensação de perigo, enquanto pode nos drenar a nossa confiança e as nossas forças. Mas quando nós nos revestirmos da fé e da confiança em Deus, nós fazemos com que o nosso relacionamento com Cristo seja fundamentado a partir da confiança em Deus, no relacionamento que nós vamos desenvolvendo com Ele nos momentos de crise e adversidade. Na crise nós precisamos entender o propósito de Deus para nós, porque em tudo Deus tem um propósito para a nossa vida. E nos momentos de crise nós devemos nos posicionar como encorajadores, encorajando pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que convivem conosco na nossa família, no nosso trabalho, nos lugares onde nós estamos inseridos. Nos momentos de crise nós devemos ter calma, ouvir a voz de Deus e não a voz das tempestades, que muitas vezes querem ser mais alto do que a voz de Deus falando ao nosso coração. E nos momentos de crise nós devemos ser encorajadores, homens e mulheres de Deus, que mantêm a sua fé, a sua esperança, a sua vida pautada num relacionamento íntimo e sincero com Cristo, mesmo nos momentos de crise. Nós vemos aqui no versículo de número 25, de Atos 27, o próprio apóstolo Paulo dizendo assim: assim tenham bom ânimo, senhores.
Então olha que maravilhoso. No momento de crise, no momento da adversidade, da tempestade, naquele momento a qual Paulo estava passando, ele recebeu ali a voz, a orientação de Deus dizendo: olha, fique tranquilo, o navio vai se perder. Então muitas vezes nas crises nós perdemos coisas materiais, e isso não é importante. O importante é nós descobrirmos em Deus o significado da crise para vivermos o propósito que Cristo estabeleceu na nossa vida a partir daquilo que nós vivemos. E não somente isso, nos momentos de crise nós podemos ser encorajadores de pessoas dizendo: olha, fique tranquilo, porque esta crise não é para nos matar, não é para nos drenar, não é para diminuir a nossa força, pelo contrário, é na crise que Deus vai nos dar condições de experimentarmos a Ele, de estarmos com Ele, de ouvirmos a voz dEle, de sermos direcionados por Ele. Nós fomos chamados por Deus para sermos encorajadores. Então, a partir daquilo que nós vivemos, nós iremos ter lições de vidas e podemos, dentre essas lições de vidas, estimular, motivar, ensinar e encorajar outras pessoas que estão passando pelas mesmas crises ou até mesmo crises maiores do que as que nós estamos passando. O versículo 25 vai dizer: portanto, tenham bom ânimo, senhores, pois eu confio em Deus, e sucederá do jeito em que Ele me revelou através do anjo falando comigo aquilo que há de acontecer. Então, certamente, nós temos que encarar as crises como uma oportunidade de Deus para o nosso crescimento pessoal, espiritual, como mãe, como homem, como pai, como pessoa. As crises são oportunidade para nós tomarmos decisões pautadas naquilo que nós estamos passando, com o coração confiando em Deus. São nos momentos de crises que nós precisamos tomar decisões com calma, que nós devemos ouvir a voz de Deus e descobrir em Deus os propósitos eternos para as nossas vidas. Certamente, em momentos de crise, muitas vezes Ele nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Por isso, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Cristo não vai deixar você perecer, ainda que coisas materiais sejam perdidas ao longo do processo, mas a sua identidade em Deus, o seu relacionamento com Ele, o seu propósito em Deus, certamente será acrescentado durante os períodos de crise que nós passamos na vida. Então, não tenha medo dessa palavra. Enfrente as crises com fé e não com medo. Enfrente os momentos de adversidade com confiança e não com medo, com ameaça, com risco. Não. Encare as adversidades, as crises da vida como uma oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento ministerial, de crescimento como homem, como mulher, porque certamente nesta crise Deus Ele irá renovar as suas forças. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas também e encorajadas por esta palavra. Amém ou não amém? Deus abençoe a vida de todos.